Jornal da EPTV, primeira edição. Oferecimento Unaerp. Entre com Enem ou redação agendada. unaerp.br/vestibular. Prefeitura anuncia que vai usar a unidade de saúde dos Campos Elíseos para ajudar na triagem dos casos de urgência e emergência. Eles vão criar aqui nesse mesmo prédio a unidade de retorno assistencial. A ideia veio depois da suspensão dos atendimentos mais graves na Beneficência Portuguesa. Agora, as salas vão ser adequadas e os médicos reorganizados. Mais um empresário de Ribeirão Preto suspeito de aplicar golpes em investimentos. Eduardo Escatambulo é suspeito de pegar dinheiro de clientes para investir e não devolver os valores prometidos. Ao vivo, eu converso com uma especialista para orientar quem pretende investir. E a situação preocupante para pais que têm filhos nesta escola da Vila Virgínia. Ela foi furtada 2 vezes só nesta semana. E tem crianças aqui frequentando o Polo Férias. Parte da escola está sem energia. Um morador de Ribeirão caiu de carro numa ribanceira de 30 metros depois de um acidente aqui na rodovia Anhanguera, na altura de Ituverava. O socorro foi complicado. Em Miguelópolis, o funcionário de um posto foi ameaçado com um revólver. Os ladrões têm desafiado a polícia com assaltos a postos de combustíveis. Hoje é 29 de janeiro, uma ótima quinta-feira para você. A partir de agora, já sabe, espera sua participação pelo nosso WhatsApp, comentando os assuntos do jornal. E assim vamos juntos, ao vivo, até 13h. Tudo bem, pessoal? Muito bom dia. Olha, a Prefeitura de Ribeirão Preto anunciou hoje medidas para ajudar na triagem dos casos de urgência e emergência e, assim, tentar evitar uma superlotação nos hospitais da cidade. Na terça-feira, a Justiça suspendeu esses atendimentos na Beneficência Portuguesa. O repórter Gustavo Oliva está acompanhando toda essa situação e agora, então, vai explicar para a gente quais são essas medidas, porque vai ser criada uma nova unidade de atendimento. Gustavo, bom dia para você. Exatamente isso, Bruna. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Essa unidade, ela vem como uma tentativa de desafogar os hospitais daqui de Ribeirão Preto, que agora vão receber os pacientes que antes eram encaminhados para a Beneficência Portuguesa. Então temos aí Hospital Santa Lídia, Santa Casa e também o HC. Então, aqui atrás de mim, onde nós estamos falando ao vivo com vocês, na Rua Minas, nos Campos Elíseos, funciona o NGA. Aqui é um ambulatório de especialidades, onde já acontece atendimentos específicos. Então, por exemplo, pacientes que vêm para cá procurando atendimento para pneumologia, cardiologia, pequenas cirurgias. Só que ali dentro, agora, vai funcionar também uma unidade que vai também atender os pacientes que antes eram encaminhados para a Beneficência Portuguesa. Então, como vai funcionar na prática? O paciente que antes ia para a UPA, ele vai continuar passando por esse atendimento, vai até a UPA, procura um médico, só que ao invés dele ser encaminhado para um hospital, ele pode ser encaminhado aqui para a URA, que vai ser uma unidade para atender esses pacientes. Então, são aqueles pacientes que não estão em estado de saúde tão leve para serem liberados da UPA e nem tão graves para serem encaminhados para um hospital. A URA, essa unidade que vai funcionar para receber esses pacientes que antes eram encaminhados para hospitais, funciona como uma unidade no meio termo. Então, recebe pacientes com estado de saúde nem tão leves para serem liberados e nem tão graves para serem encaminhados para outros hospitais. Hoje, mais cedo, teve uma coletiva de imprensa onde autoridades em saúde se reuniram para discutir sobre tudo o que tem acontecido aqui na cidade com relação à sobrecarga de hospitais e também a condição da Beneficência Portuguesa de não poder mais receber pacientes de urgência e emergência. Nossa equipe, o Erlon César e Marcelo Moraes, acompanharam toda essa coletiva de imprensa e agora a gente vai ouvir a entrevista do prefeito de Ribeirão Preto, Ricardo Silva, que vai explicar como vai funcionar na prática esse atendimento aqui na Rua Minas, nos Campos Elíseos. Vamos ouvir. É a situação em que o paciente chega numa UPA, ele tem uma situação em que o médico ele pode decidir pela internação, porém o paciente há uma dúvida se é internação ou se ele pode voltar para casa, mas não há segurança do médico em dar alta. Então, nessa questão de intermediária, o paciente é encaminhado para a URA.
nesta unidade, com médicos 24 horas, com equipe de enfermagem, estabilizando o paciente, medicando o paciente, tomando todas as medidas necessárias, como se o paciente estivesse internado numa unidade hospitalar. Então, a URA, essa unidade de retorno assistencial, vai começar a funcionar por aqui, então. Esse ambulatório vai continuar funcionando também normalmente, com os médicos e equipes profissionais atendendo a essas doenças específicas, mas também vai ser montado um atendimento para receber esses pacientes, nem tão leves para serem liberados de uma UPA, por exemplo, e nem tão graves para serem encaminhados para uma porta de hospital. Ou seja, vai ser feita uma triagem mais detalhada e aqueles pacientes que não têm, então, esse quadro nem tão leve nem tão grave vão ser encaminhados aqui para a URA. Mas agora, como que vai funcionar esse esquema de atendimento? Uma vez que nós já estamos vendo que hospitais estão com sobrecarga, muitas vezes com falta de profissionais, o secretário de Saúde falou que vai ser feita aí uma parceria, que já está acontecendo essa discussão e essa tratativa com o Hospital Santa Lídia, para que profissionais de lá, tanto médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, também ajude nessa condição de atender os pacientes que também sejam encaminhados aqui para a URA. Vamos ouvir o que disse o secretário Maurício Godinho. A Fundação Santa Lídia já está levantando o RH para ir para lá. Então, sim, é Fundação Santa Lídia, né, todos os profissionais ali. Os enfermeiros, técnicos, são profissionais de processo seletivo e etc. Médicos, nesse primeiro momento, provavelmente serão médicos que nós temos à disposição para as escalas de plantão das UPAs mesmo. Então, esses médicos vão compor, né, o corpo de médicos da URA. Tá? Então, nesse primeiro momento é isso. Ainda não tem um prazo de quando a URA vai começar a funcionar na prática, mas a expectativa da Prefeitura e também das autoridades em saúde que estão atualizando e acompanhando essa situação da Beneficência Portuguesa, a expectativa é que a URA comece a funcionar, então, a partir de semana que vem, justamente para tentar desafogar não só a UPA, mas também esses hospitais que agora vão absorver os pacientes que antes eram encaminhados para a Beneficência Portuguesa. Durante essa coletiva de imprensa, foi dito também que a UPA, ela enfrentou no ano passado, ela recebeu cerca de 1 milhão de atendimentos. Então, assim, é um número muito grande. A gente vê que existe essa sobrecarga na UPA, que é uma das principais portas de entrada do Sistema Único de Saúde, do Sistema Público de Saúde, ao mesmo tempo que os hospitais também enfrentam essa sobrecarga. E por que a Beneficência Portuguesa não pode mais receber esses pacientes, principalmente de urgência e emergência? É isso que nós estamos acompanhando desde terça-feira, porque tem uma decisão judicial que a Prefeitura, não só de Ribeirão Preto, mas também da região, não pode mais encaminhar os pacientes para lá. Isso porque o Conselho Regional de Enfermagem e também a Vigilância Sanitária encontraram uma série de irregularidades na Beneficência. Entre elas estão falta de profissionais, superlotação, pacientes esperando em cima de macas nos corredores por até 5 dias e, em situações mais graves, aqueles pacientes que chegavam na Beneficência precisando ser encaminhados para uma UTI também ficavam esperando um longo período de tempo para que isso acontecesse. Então, por conta dessa situação, por causa de todos esses problemas, a Beneficência não pode mais receber esses pacientes e também os municípios não podem mais encaminhar esses pacientes para lá. O que a gente tem como solução por enquanto são os hospitais recebendo esses pacientes aqui em Ribeirão Preto, então Santa Lídia, Santa Casa e o HC, só que os próprios responsáveis por esses hospitais e também o secretário da Saúde de Ribeirão Preto já confirmaram que esses hospitais já trabalham no limite e também já estão na capacidade máxima, já estão lotados também, já que eles são conveniados ao SUS. Então, aqueles pacientes que dão entrada na UPA de forma mais grave, eles são encaminhados para esses hospitais. Só que como eles também já estão lotados, a saída e a alternativa que foi encontrada momentaneamente agora pela Prefeitura foi inaugurar a URA. Então, essa unidade que deve começar a funcionar a partir de semana que vem para receber esses pacientes. Então, nem tão leves para serem liberados, né, com estado de saúde não tão leve para ser liberado da UPA, para ser encaminhado para casa, e nem tão grave para serem encaminhados para esses hospitais. Então, essa é uma tentativa. Vão ter médicos 24 horas, equipes de saúde, tem técnico de enfermagem, tem enfermeiros, tudo isso em parceria para conseguir suprir e dar conta dessa alta demanda que a gente tem acompanhado. Ontem também nós conversamos com várias famílias que acompanharam e viveram esse processo de tudo que está acontecendo dentro da Beneficência Portuguesa. Então, famílias ali que dizem o seguinte, né, que muitas vezes percebem que o familiar tem recebido alta da Beneficência justamente pelo hospital já não ter capacidade, não ter condição de conseguir absorver
tantos pacientes que chegam para serem internados. Então, Bruna, a partir de semana que vem, essa é a previsão, essa é a expectativa. A URA aqui na Rua Minas deve começar a funcionar e aí a gente vai acompanhando para ver como vai ficar isso, né? E se principalmente a URA vai conseguir dar conta dessa alta demanda que a gente já tem percebido aqui na cidade e também na região. Volto contigo. Que situação mais preocupante, né, Gustavo? Deixaram a corda estourar na Beneficência Portuguesa. A gente vê aí que foi uma alternativa agora, depois disso tudo, que de repente já poderia ter sido adotada para tentar ali manter a Beneficência em funcionamento, atendendo esses casos que a gente vê que vêm até de outras cidades aqui da região. E agora ficou a situação, parece, de cobertor curto, né, Gustavo? Tem que tirar de um lado, de outro, remanejar aí os médicos. Vamos ver daqui para frente. A gente torce muito para que essa situação seja a mais confortável e decente possível para quem precisa aí, né, da saúde pública em Ribeirão Preto e nesses casos que acabam vindo também da região. Obrigada, viu, Gustavo, que está acompanhando tudo. Hoje ainda tem uma entrevista coletiva 1h30 da tarde no Hospital das Clínicas para continuar discutindo aí esses problemas na saúde pública de Ribeirão Preto. A gente vai falar agora, pessoal, do caso do empresário de Ribeirão que é investigado por suspeita de golpe em clientes que aplicavam dinheiro numa corretora de investimento, mas o dinheiro de volta não chegava não, viu? O Murilo Badez está ao vivo aqui com a gente, ele também trouxe ontem, né, várias denúncias, o pessoal comentando, aí, enfim, as vítimas falando sobre isso e assunto que está repercutindo também nas nossas redes sociais, né, Murilo? O pessoal de casa pode participar com a gente também falando sobre isso e a gente quer ouvir de você, porque você está como um especialista aí no assunto para a gente tentar entender, tem como evitar cair nesse tipo de golpe que, olha, em Ribeirão Preto parece que está cada vez mais comum, hein, Murilo? Boa tarde para você. Pois é, Bruna. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Sim, tem como se proteger, mas para isso é muito importante a informação de qualidade. E é esse justamente o nosso objetivo com esse ao vivo do EPTV1 de hoje. O alvo dessas investigações é o empresário Eduardo Escatambulo Ribeiro. De acordo com as pessoas que o denunciam, ao longo de 2023 e 2024, uma instituição gerenciada por ele aqui na cidade de Ribeirão Preto realizou investimentos financeiros de diferentes valores, mas na hora de pagar os rendimentos que foram prometidos, esses pagamentos não aconteceram da maneira correta. Nós conversamos com alguns desses denunciantes e o que eles afirmam, que por um período os pagamentos até chegaram com atrasos e que depois de um determinado tempo já não apareceram mais. E que ao pedir resgate desses valores, nada foi feito, eles não conseguiram retirar o dinheiro e até agora esperam por uma resposta. Tem gente desde 2023 cobrando do Eduardo uma resposta para o que de fato aconteceu. Na reportagem que exibimos ontem no EPTV2, conversamos com um casal que é composto por um homem que é amigo de infância de Eduardo Escatambulo. E ele contou que justamente por causa disso, confiou nele ao fazer investimentos avaliados em R$500 mil, dinheiro que agora não se sabe onde foi parar. E ontem eu conversei com a Mariana, que é esposa do Nicolas, amigo de infância do Eduardo. E o que a Mariana contou? Que fez os investimentos de R$500 mil e que ao cobrar pelos retornos e também pelas retiradas, nada aconteceu, sempre uma desculpa nova ia surgindo por parte do Eduardo, nas palavras dela. Vamos relembrar um trecho do que ela contou para a nossa equipe de reportagem. Eu parei de receber o rendimento e eu tinha acabado de aplicar esse CDB, esse 100 mil no CDB. Então me acendeu esse alerta, eu falei, bom, como eu podia resgatar a qualquer momento, né? Eu vou pedir para resgatar um valor pequeno, R$10 mil, e aí esse dinheiro não caía nunca, era promessa de cai amanhã, cai depois de amanhã. Falei, ué, tem alguma coisa errada, você me prometeu que eu poderia resgatar a qualquer momento. E aí começou toda a conversa, e eu comecei a pedir mais resgate. Falei, então eu quero resgatar tudo. E aí começaram as desconfianças e a conversa começou a ir para esse caminho. E ainda segundo ela, durante esse período de desconfiança,
as desculpas foram aparecendo para que o dinheiro não tivesse realmente um local exato, né, e não tivesse o retorno que era prometido. Entre essas desculpas, de acordo com a denúncia, está a de que Eduardo Scatambulu tinha feito um bom negócio, mas fora do país, e que estava esperando a liberação das quantias deste bom negócio para resolver o impasse com os clientes aqui no Brasil. E olha que história curiosa. O Nicolas, esposo da Mariana, afirma que um desses bons negócios seria com o Vaticano. Ele teria descoberto, o Eduardo, uma maneira de resgatar doações para o Vaticano e, com isso, teria recebido 103 milhões de euros. Ainda de acordo com a Mariana, o casal recebeu do Eduardo um suposto extrato bancário com esse suposto saldo de 103 milhões de euros. Vamos ouvir. Ele falou que ele fez uma operação para o Ministério do Vaticano, que eles estavam com operações atrasadas em doações de criptomoedas. Então, ele dizia que fiéis católicos de igrejas do mundo inteiro faziam doações para o Vaticano via criptomoeda, e o Vaticano não sabia como desbloquear e receber esse dinheiro. Então, ele, de uma forma genial, foram atrás dele para conseguir essa solução, e ele falou que ele destravou para o Vaticano 32 bilhões de doações e recebeu uma comissão de 103 milhões de euros. Desde ontem, nós estamos em contato com o Eduardo Scatambulu, mas, por enquanto, nem ele e nem qualquer advogado que possa o defender respondeu aos nossos retornos. Chama a atenção também, Bruna, que este não é o primeiro caso de empresário suspeito de aplicar esse tipo de golpe na nossa cidade. Recentemente, tivemos uma investigação que levou à prisão de Frederico Biagi, suspeito também de não devolver investimentos prometidos a clientes, e há cerca de 2 anos, um grande caso também envolvendo uma empresa chamada B&B, gerenciada por André Luiz de Jesus Rosa, também se tornou alvo de uma grande investigação por conta de denúncias de clientes que disseram não ter recebido o dinheiro de investimento e nem o resgate do que poderia ter sido feito. Por isso é que é muito importante ter informação de qualidade ao tomar qualquer decisão, ao investir dinheiro. Eu converso agora com a Isabela Gravatin, que é assessora de investimentos, planejadora de finanças. Isabela, já começo te perguntando sobre a maneira que o dinheiro sai da conta do investidor e vai para esse investimento. É sempre importante que o dinheiro fique em uma conta do próprio investidor, não vá para uma conta de um terceiro, de um outro CNPJ. Como funciona isso? Bom dia. Bom dia, é isso mesmo, Murilo. A gente tem diversas formas de identificar um golpe como esse, mas a principal, eu citaria que no momento de fazer a aplicação, geralmente as vítimas transferem o recurso, então eles saem das suas próprias contas e vão para a conta de um terceiro. Ou seja, o dinheiro sai da sua titularidade. Ou vai para a conta em outro CPF ou em outro CNPJ. Esse é um grande ponto de atenção. Quando você investe dinheiro em um banco, em uma corretora séria, você transfere o seu dinheiro para uma conta em sua própria titularidade, no seu nome, no seu CPF. Então, esse é o primeiro ponto de atenção. Neste caso dos denunciantes envolvendo Eduardo Scatambulu, eles afirmam que era um rendimento de cerca de 21% ao ano, com risco baixo. Essa é uma equação que faz sentido ou já é preciso ligar o sinal de alerta? Já é preciso ligar o sinal de alerta, sem dúvidas, e uma forma de saber sobre isso é o seguinte: a nossa taxa básica de juros, a nossa taxa Selic, é um importante mecanismo para a gente se defender, né? Então, hoje, a taxa Selic está em 15% ao ano. Qualquer rentabilidade acima desse valor, que seja ainda mencionada como sem risco, levanta muita suspeita. No caso que você mencionou, 21% ao ano, não é impossível de um investimento te trazer esse tipo de retorno, mas com certeza ele vai envolver certo tipo de risco. Isabela, muito obrigado pelos seus esclarecimentos ao vivo aqui no EPTV1. E uma dica importante que ela também passou para a gente agora antes da entrevista, Bruna, é a de sempre consultar o site do Banco Central para entender se a instituição que está te prometendo este retorno, né, essa vantagem financeira, é cadastrada, é legalizada. O site já aparece aí na tela, é o bcb.gov.br, é o site do Banco Central Brasileiro. Lá você confere a lista das instituições que estão regularizadas. A gente segue apurando este caso, portanto, Bruna, dessas novas denúncias, e tendo qualquer novidade a gente avisa aqui.
Reforçando mais uma vez, desde ontem estamos em contato com o Eduardo Scatambolo para entender o que ele tem a dizer, mas por enquanto não tivemos nenhum tipo de retorno. O Tribunal de Justiça já informou que existem processos e um inquérito aberto, inquéritos abertos para a investigação. Bruna. Murilo, a gente fica pensando aqui, e até discutindo, conversando, que acho que o mais difícil é a vítima saber que foi traída por um amigo de infância, O caso está sendo investigado e aí a gente até acaba esquecendo sobre números, sobre outras coisas, porque a gente está falando ali de um parceiro da vida, de um amigo de infância, e você acaba caindo ali, na conversa, enfim, é terrível. A gente tem visto cada vez mais essas histórias e histórias com pessoas próximas, Não são desconhecidos que chegam para aplicar o golpe e aí, infelizmente, as pessoas perdem dinheiro, perdem sonhos e tem que entrar nesses casos aqui de acabar caindo na mídia, Murilo? Caindo para a justiça para tentar ter o seu dinheiro de volta. Obrigada, viu, Murilo, pelos esclarecimentos. É sempre importante a gente falar sobre esse tipo de alerta aí, crime contra golpistas e relacionados a dinheiro. Bom trabalho, Murilo. Pessoal, agora tem uma escola da Vila Virgínia aqui em Ribeirão Preto que foi furtada 2 vezes, olha só isso, só nessa semana. Os bandidos, eles levaram os fios de energia da bomba da caixa d'água. E aí você imagina, um calor desse, 30 graus, e mais de 100 crianças fazendo atividades sem ventilador, sem ar-condicionado. E a gente vai saber aí com o repórter Erlon César, como é que está essa situação, porque tem uma turminha fazendo atividades de férias, mesmo nessa situação. Erlon, que absurdo. Boa tarde aí para você. Situação complicada, Bruna? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. E sim, as atividades de férias foram mantidas aqui, então, nesta escola na Vila Virgínia, mesmo depois do furto de fiação, 2 furtos de fios nessa mesma semana. Aqui nesse prédio funciona o Centro de Educação Infantil Alaor Galvão César, uma escola muito tradicional, muito conhecida aqui na Vila Virgínia. E você falou mais de 100 crianças, são 107 crianças em atendimento aqui durante esse período de férias. Então, janeirão as aulas estão paradas por conta das férias, mas aqui tem atividades educativas, lúdicas, culturais, também tem alimentação oferecida para essas crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, esse é um espaço muito importante aqui no bairro e para toda a cidade, Afinal de contas, muitos pais precisam trabalhar e aí não tem onde deixar as crianças. Aqui é um desses locais que podem ajudar com isso. Só que, infelizmente, esse centro de educação infantil entrou na mira dos ladrões, porque foram 2 casos de furtos. O primeiro, na noite de segunda para terça-feira. E o segundo, de ontem para hoje, da noite de quarta-feira para hoje, quinta-feira. Os ladrões usaram uma escada, então, para entrar aqui na escola e furtaram a fiação da caixa de luz. Daí, com isso, a unidade ficou sem energia elétrica. As salas estão, como bem você disse, Bruna, sem iluminação, sem ventilador e sem ar-condicionado, mesmo nesse calorão aqui de Ribeirão Preto. Ainda assim, os funcionários seguem trabalhando, cozinhando, atendendo as crianças aqui. Mesmo nessa situação difícil, o pessoal ali realmente driblando todas as dificuldades deixadas pelos ladrões por conta desse furto de fios. Além da fiação, os criminosos também fizeram a maior bagunça em salas de aula e também nas salas de refeições. Ainda quebraram calhas e danificaram portas e portões. E ainda por cima, levaram também os fios da bomba da caixa d'água. Olha só quanto prejuízo em uma mesma semana. Essa é a situação da escola aqui, Alaor Galvão César, Centro de Educação Infantil Alaor Galvão César. Bom, a situação é tão preocupante que a nossa equipe de produção também entrou em contato com a Secretaria de Educação aqui da cidade e eles disseram o seguinte em uma nota, que desde a constatação do crime, a Secretaria atua aqui no local para a realização dos reparos necessários. A cozinha não foi afetada, por isso a alimentação das crianças segue ocorrendo normalmente. E por se tratar de uma unidade polo, o atendimento está mantido ainda nesta quinta-feira com esses 107 alunos que participam das atividades. A previsão é de que a situação esteja totalmente normalizada até amanhã. Então, nesta sexta-feira, o serviço deve ser concluído aqui, o serviço de reparo. Então, depois que essa escola foi alvo dos ladrões 2 vezes nesta mesma semana. Que situação, né, Bruna? Eu volto com você.
Pois é, né? A gente fica imaginando, né, Wellon, a revolta aí dos pais, né? Enfim, eles acabam deixando as crianças saírem com o período de férias ainda, não tem com quem deixar. A gente até confirmou com a Secretaria de Educação essa situação, se as crianças estão realmente sem ar, né, sem ventilador, se estão sendo prejudicadas. Eles disseram que não, que foi feita uma avaliação em questão da segurança aí para os pequenos, então tá tudo certo aí. Não tá com ar e nem com ventilador, mas eles estão em lugares seguros. Obrigada, viu, Wellon? Ventilados, né? Enfim. Bandidos armados com uma faca assaltaram uma sorveteria ontem à noite. Isso foi em Pitangueiras e uma câmera de segurança registrou o crime. Na imagem, eles já aparecem dentro da loja fingindo ser clientes. Os ladrões se aproximam do caixa com um pote de sorvete e 3 picolés. O funcionário está no celular, na porta. Os suspeitos esperam, então, ele voltar para o balcão e o homem de moletom cinza anuncia o roubo. Tudo eu passo. Eu só peço, por favor, vocês deixem minha vida. Eu passo, pode pegar tudo. Só deixa eu em paz. O funcionário da sorveteria consegue esconder o celular. Enquanto isso, o ladrão de roupa preta dá a volta, pega todo o dinheiro e vai até o outro caixa para roubar mais. Eles fazem um limpa na máquina registradora e vão embora. Os bandidos levaram cerca de R$300 e ainda não foram presos. Falando em violência, teve mais em Miguelópolis. Os ladrões têm desafiado a polícia com assalto a postos de combustíveis. O Kelvin Melo está com a gente para falar sobre uma história por lá, porque o funcionário foi ameaçado com um revólver. Kelvin, boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde para todos. Um caso forte que aconteceu em Miguelópolis, lá na Avenida Leopoldo Carlos de Oliveira. É mais um que a gente mostra nessa avenida que é a principal em Miguelópolis. Vários postos de combustíveis tem ali. E um deles, no horário das 7h30 da noite, esses suspeitos realizaram essa ação. A gente tem imagens para mostrar o momento em que o frentista é rendido. O bandido está junto com outra pessoa e ele desce da moto de capacete e já com a arma em punho. O trabalhador é rendido e levado para dentro de uma área de conveniência. Ele é obrigado a se deitar no chão e ao tempo todo não pode olhar no rosto do assaltante. A vítima foi também ameaçada de morte durante esse período que estava no chão. O assaltante exigiu todo o dinheiro que estava no caixa dessa conveniência e o dinheiro que estava com o frentista. Cerca de R$500 foram levados. Após essa ação, os bandidos fugiram de moto e ainda não foram encontrados pela polícia. Depois desse assalto, o frentista recebeu aí apoio dos policiais militares que foram ao local também e foram tentar achar esses assaltantes, mas repetindo, eles não foram encontrados. Um roubo que aconteceu em Miguelópolis e eles levaram cerca de R$500 e fica agora, né, Bruna, os danos psicológicos para essa vítima que trabalha no posto de combustíveis em Miguelópolis. Eu volto com você aí no estúdio. Kelvin, esses são os piores, né? Esses traumas que acabam ficando aí por conta de tamanha violência. Obrigada, Kelvin. Bom trabalho para você. A gente vai fazer uma pausa aqui no EPTV1. No próximo bloco, vamos ver a história do homem que caiu com um carro, olha, de uma altura de 30 metros, viu, gente? E vamos falar também de cursos técnicos que estão com inscrições abertas no Senac de Barretos e também de Bebedouro. 12h16, a gente volta já. Quem vai de amarelinha tem açougue em promoção o ano inteiro. Peito de frango com osso quilo, R$11,90. Acém bovino quilo no cartão amarelinha, R$31,90. Ponta de alcatra quilo no seu amor, só R$35,90. Em 2025, só no estado de São Paulo, aconteceram mais de 138 milhões de consultas médicas. Foram mais de 450 mil atendimentos por acidentes, mais de 3 milhões de cirurgias e mais de 300 mil partos. Cada atendimento, uma história. Cada história, um médico responsável. E o estado de São Paulo com mais saúde para todos. Premesp, juntos cuidando do médico e de toda a sociedade. Em 1986, a Avan começou em uma pequena loja de 45 metros quadrados. 40 anos se passaram e neste ano serão 200 mega lojas espalhadas por todo o Brasil. Onde a Avan chega, planta uma semente de mudança, porque a Avan não é apenas uma empresa de concreto e aço. Somos corpo, alma e coração. Avan,
há 40 anos, encantando os brasileiros. Chega mais que o Savenhago vai te contar. Você sabia que aqui tem tudo para o seu dia a dia ou para uma ocasião especial? Que o Savenhago oferece excelência e qualidade e que o Savenhago negocia muito para você levar mais, pagando bem menos. Patinho no Savicanhe, apenas R$ 39,90. Linguiça Seara, R$ 17,90. Frango a passarinho ou de padaria Seara, R$ 13,90. Colchão duro, R$ 36,90. Pernil suíno, R$ 13,90. No nosso cartão. Chega mais que o Savenhago tem coisa boa para você. O tempo não para e o seu futuro tem pressa. Dê o passo decisivo para mudar sua trajetória com o Claretiano. Saúde, tecnologia, gestão, comunicação e muito mais. Dezenas de cursos presenciais com a tradição que você já conhece. O curso que você quer está no Claretiano. Visite nossa unidade em Batatais. Inscreva-se gratuitamente. claretiano.edu.br. Use sua nota do Enem ou faça a redação online. Claretiano. Seu futuro por inteiro. Eu acho que a senhora devia ser mais agradecida a mim, sabe? Gaspar, chantageando. Lembra que eu te disse que eu ia te dar o que você merece? Claro, eu lembro, sim. Eu quero ter contato físico com você. Não fecha o olho, fecha o olho. Um morador de Ribeirão Preto caiu com o carro de uma altura de 30 metros. A Bruna Romão está na rodovia Anhanguera, em Ituverava, onde aconteceu esse acidente. Bruna, boa tarde para você. A altura é de um prédio de 10 andares, hein? Como é que ficou esse motorista? Isso mesmo, Bruna. Uma boa tarde para você e para você também que está me acompanhando. Ele não corre risco de morte. É um idoso de 70 anos, mas é mais uma daquelas histórias, Bruna, que são inacreditáveis. Nós estamos aqui debaixo do viaduto, na Anhanguera, no quilômetro 408, para mostrar mais ou menos como que foi a dinâmica desse acidente. O Jefferson Neves vai mostrar para nós de onde que esse carro veio. Esse carro, ele estava saindo de Ribeirão sentido Ituverava. Então, ele passou exatamente naquela abertura que nós estamos vendo lá em cima do viaduto. E aí, o que que aconteceu? Esse carro, ele passou direto. Ele foi vindo, segundo a Defesa Civil, eles afirmaram, né? A defesa afirma que a gente pode dizer que até decolou, porque esse carro, ele não para em nenhum pilar desse, nenhum obstáculo. Ele foi reto e foi parar lá embaixo, onde nós estamos vendo, nessa altura de mais ou menos 30 metros. O carro ainda está lá embaixo. Notamos que a frente está toda destruída. E foram momentos, eu imagino, Bruna, que de muito desespero mesmo. Não só a queda, mas também o momento do socorro dessa vítima, porque foi muito difícil de retirá-la de lá de baixo. A Defesa Civil informou que foi preciso utilizar uma corda. Olha, ali é muito importante nós destacarmos que é uma linha férrea, é uma linha ativa, então passam trens aqui todos os dias. E o carro, ele foi parar exatamente às margens da linha férrea. Então, quando ele cai lá embaixo, é preciso fazer esse resgate, que foi difícil, como eu comentei. Utilizaram uma corda, olha o tamanho desse barranco. Nós estamos vendo, então foi preciso puxá-lo, não tinham muitos funcionários aqui na hora. Equipe de bombeiros é uma equipe mais reduzida, então foi um trabalho bem complicado até retirar essa vítima e colocá-la mais lá na parte alta. Então, foi esse caminho que nós estamos vendo aqui, que foi feito. Logo lá na frente, tem muito matagal também. Então, foi preciso tirar um pouco desse mato para poder carregar essa vítima e para que ela chegasse lá na Anhanguera, nesse quilômetro onde nós estamos. Então, foram realmente esses momentos difíceis para a vítima. Lá do outro lado, a gente também estava lá, ali no canteiro, dá para notar que tem ali uma marca exatamente no concreto, onde esse carro bateu. Então, ele passa por debaixo do viaduto e vai parar lá embaixo.
O carro continua, a gente não sabe ainda quando que ele vai ser retirado, não se tem uma previsão, mas vai ser outro trabalho complicado para as equipes, para fazer a remoção desse veículo. E a férrea, ela foi desativada. Então, o trem que costuma passar aqui pelo final da tarde não vai passar por conta disso, por conta desse trabalho. A família enviou uma mensagem para nós, Bruno, então só fazendo uma correção, a vítima teve várias fraturas pelo corpo, o pulmão está com sangue, não corre risco de morte, eu disse isso lá no início da minha entrada ao vivo, mas requer cuidados importantes. Então a família pede ajuda porque o senhor ele está na Santa Casa de Tuverava e precisa da transferência para o HC, para Ribeirão Preto. Então, está precisando dessa ajuda e a gente espera que isso aconteça o quanto antes. Uma história inacreditável. Bruno, eu volto com você. Bruna, é inacreditável mesmo. A gente fica até aqui chocado com a imagem do Jefferson Severiano, que ele está mostrando o carro lá embaixo, o estado que ficou. E parece que ele está bem na linha mesmo, né, Jefferson? A gente começa a dizer, nossa, e agora o trem, né, que passa aí todo dia? Enfim, e esse senhor de 70 anos, ele estava indo trabalhar, gente. Ele mexe com construção e aí perdeu a direção do carro, caiu nessa altura de 30 metros. Está dando aflição só de ver pelo Jefferson mostrando a imagem. Agora, você imagina, dentro de um carro, uma queda de 30 metros, gente, como se fosse um prédio de 10 andares, o estado em que ficou aquele carro. Que bom, né? O motorista sobreviveu, ainda tem aí algumas complicações, né, por causa do acidente, uma ótima recuperação para ele, mas é inacreditável essa queda e sair assim com vida, né? A gente torce aqui pela recuperação plena desse motorista, desse senhor de 70 anos, porque, olha, realmente esse tipo de imagem eu mesma nunca tinha visto aqui no jornal e o Jefferson conseguiu ali mostrar bem de pertinho junto com a Bruna Romão. Obrigada, viu, equipe, pelo trabalho aí, pelas informações. E a gente vendo essa situação, depois vamos até checar, né, para saber sobre o trem, que ficou essa curiosidade aí, o trem que passa por aí todo dia e agora o carro que está bem ali no meio, não vai ter não como o trem passar. Obrigada, gente, bom trabalho para vocês, bom retorno aqui. Vamos de até quando? A gente começa com uma denúncia de quem mora e passa ali na região da Via Norte. O mato está tomando conta de uma calçada e aí quem está a pé precisa passar pela avenida. Gente, a Fernanda Marion foi conferir. Boa tarde. Oi, Bruna, boa tarde. Boa tarde também para você que está fazendo companhia para a gente. Vim para cá para conferir a denúncia que a Gisele Reina fez para a gente. E realmente é impossível passar por aqui. Essa parte da calçada da Via Norte, ela está completamente tomada pelo mato. Impossível você conseguir entrar, tá intransitável, não dá para passar. E repara, eu tenho 1,63 de altura, tô de salto e o mato passa dessa altura. Então há muito tempo isso aqui não tem um trabalho de roçada. Só que, me diz, você vai arriscar andar aqui no asfalto para conseguir atravessar? Eu não vou, porque a Via Norte é movimentada, passa muito caminhão, olha isso. Então o pedestre tem que andar do outro lado, aí lá tá tranquilo, o mato foi cortado, dá para passar. Só que ir para atravessar, a visibilidade aqui fica completamente prejudicada. Eu tenho que fazer isso para conseguir ver se tem carro vindo. Então coloca em segurança o pedestre. E daí a Gisele, vou até voltar aqui para a calçada, pede para a gente uma atenção com relação a esse mato que está realmente muito alto e a gente percebe isso de cara, que não dá para passar. Então o pedestre perde um espaço para poder caminhar em segurança. E ela pede também uma lombada, porque os carros vêm em alta velocidade, o que dificulta o pedestre de atravessar a rua e também não tem nenhuma faixa de pedestre aqui nesse trecho, o que coloca mais ainda em risco, porque os motoristas, né, não têm pelo menos esse alerta da faixa de pedestre que alguém pode atravessar por aqui. Então a gente tem esses problemas denunciados pela Gisele e a gente também está cobrando uma solução. Primeiro para o mato, que impede a passagem de qualquer coisa, de qualquer pessoa aqui.
Não dá para passar de bicicleta, cachorro não passa, porque o mato realmente está muito alto. E também a questão da sinalização, né? Uma faixa de pedestre e também a lombada. Tem um condomínio, dois condomínios que ficam aqui perto e daí tem bastante gente que mora. Então há movimento, então existe realmente a necessidade dessa atenção maior aqui com essa calçada, porque o mato já parece que virou uma floresta, né? De tão alto que o mato tá. E a gente vai cobrar uma resposta agora para saber quando é que o serviço vai ser feito. Se é uma calçada particular, né? Então se o terreno aqui é particular, se o proprietário tem que ter esse cuidado ou se a própria prefeitura vai poder fazer esse serviço para melhorar um pouquinho a condição para os moradores que acessam aqui a região. Bruna, eu volto com você. Obrigada, Fernanda. E olha, a Prefeitura diz que os serviços de roçada na Via Norte e na Avenida Mário Covas estão sendo feitos desde a última semana. O cronograma prevê a conclusão até o próximo sábado. Notícia boa aí, então, em relação ao mato. Em relação ao trânsito, a RPMob diz que vai fazer uma vistoria para avaliar ali as condições da via e, tendo necessidade de ajustar ou reforçar a sinalização, vai incluir também na programação de serviços. Se cortar o mato, né, já ali quem está a pé, principalmente, não vai correr mais risco. Então, falou que vai até a próxima semana, vai ser fevereiro, né? Vamos jogar aqui, no dia 21, um pouquinho mais para frente, mas com certeza, se for feito antes, a gente adia aí esse prazo. Recado agora para quem está pensando em fazer um curso para melhorar o currículo. O Senac está com inscrições para cursos livres e técnicos nas unidades de Barretos e Bebedouro. Quem vai contar tudo para a gente é a Júlia Tres. Boa tarde. Oi, Bruna. Boa tarde para você e para todo mundo que está aqui com a gente. São mais de 3.000 vagas divididas em 2 cidades aqui da nossa região. No Senac Barretos, são 1.164 vagas para técnico em design gráfico, fotografia para redes sociais, massoterapia e estética. Tem ainda oportunidade para inglês básico e intermediário, Libras e curso técnico em podologia. Outras informações e mais cursos disponíveis, os interessados podem acessar pelo Senac Barretos, que fica na Avenida 21, no centro da cidade. O atendimento por lá acontece de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 9 horas da noite e aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Já no Senac Bebedouro, são 2.591 vagas para o primeiro semestre agora desse ano. São cursos para podologia, estética, design gráfico, gastronomia, confeitaria, logística e segurança do trabalho. Tem oportunidade para outros cursos também, para outros segmentos. Também todos os detalhes os interessados conseguem no Senac Bebedouro, que fica na Praça Abílio Manuel, no número 14, bem no centro da cidade. E o atendimento lá também funciona de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 9 horas da noite e aos sábados, das 8 horas da manhã até o meio-dia. Para se inscrever numa dessas vagas e também para ter mais detalhes de cada uma delas, os interessados precisam acessar o site oficial do Senac, que é o sp.senac.br, e aí lá o interessado então clica na aba para saber qual é a cidade que ele quer fazer o curso e quais são essas opções. São oportunidades, então, mais de 3.000 vagas para as 2 cidades aqui da nossa região, oportunidades de graça. Eu volto com você, viu, Bruna? Obrigada, Júlia. Bora de previsão do tempo, pessoal. Chuva, calor são assuntos aí, né? Por tudo quanto é canto. Muita água caiu ontem de novo em várias cidades e a Isabela Diógenes já está aqui comigo para contar se hoje ainda tem esse combo por todo lado. Isabela, boa tarde para você. Oi, boa tarde. Boa tarde para você de casa também. Tem sim esse combo, viu? Chuva, calor e chance altíssima também de temporais, tá? Além de chuva ontem, Bruna, teve vento, raio e até granizo apareceu em algumas cidades. Foi o caso de Franca, que a gente acabou mostrando ao vivo, né? Teve granizo também em Guaíra. Hoje isso pode se repetir mais uma vez. A gente vai colocar na tela para você o nosso mapinha de temporais. Você que acompanhou o EPTV1 ontem deve se lembrar que a mancha vermelha estava pequena, né? Hoje já está o estado todo de São Paulo vermelho, ou seja, a chance aí de temporais vale para todo o estado. Tem até um pedacinho em roxo, né? Que significa um estado de perigo para hoje. Mas, ó, nós
nossa região está ali na cor vermelha, ou seja, um estado de alerta. Então, pode ser que temporais apareçam com aquela chuva de moderada a forte intensidade. E aí, essa chuva pode vir acompanhada por raios, ventania em torno de 70 km por hora. E aí, tem também a possibilidade de granizo em pontos isolados. Reforço aí para você de casa que essa condição continua sendo por conta do calor, por conta também da umidade presente na atmosfera e também por conta dos cavados que estão potencializando a circulação dos ventos em médios níveis da atmosfera. E aí esse combo todo traz esse cenário aqui para nós, de chuva que pode aparecer intensa em alguns pontos da nossa região e até mesmo em todo o estado de São Paulo. Vamos mostrar então alguns acumulados para essa quinta-feira. Temos Altinópolis com 29 milímetros para hoje. Em Miguelópolis pode chover 25 milímetros, Batatais com condição de 24. Em Viradouro o acumulado pode chegar nos 21 milímetros. E aí as temperaturas continuam altas. Em Miguelópolis e Viradouro pode chegar aí nos 30 graus na hora mais quente do dia. Batatais com máxima de 27. Em Altinópolis os termômetros devem registrar 26 graus no período da tarde. Para Ribeirão Preto hoje, máxima de 30 graus. Depois à noite dá uma refrescada, a previsão é de 21. Até porque a condição de chuva aqui para Ribeirão Preto vale principalmente para o período da noite. Olha só, o acumulado para esse período do dia é de 12 milímetros, mas pode chover à tarde também. Em Franca, chance de chuva a qualquer momento do dia, também com destaque para o período da noite. E lá na cidade, a temperatura máxima deve ser de 27 graus. Bebedouro com máxima de 30, assim como Monte Azul Paulista e Terra Roxa. E Tirapuã com máxima de 26. E aí tem chuva também para todas essas cidades e com acumulados expressivos. 21 milímetros para Bebedouro, em Monte Azul Paulista e Tirapuã e Terra Roxa pode chegar aí bem pertinho dos 20 milímetros. Então é chuva para todo lado. Em Colina, 19 milímetros para esta quinta-feira. Em Sertãozinho pode chover até 12. Jaboticabal com 14 milímetros previstos. Cravinhos pode chegar aí nos 7 milímetros de chuva. E aí os termômetros variando nessas cidades, né? 29 ou até mesmo 30 graus. Então, mesmo com a presença da chuva, teremos ainda um dia quente e até mesmo abafado por conta da grande quantidade de nuvens. Brodowski para hoje, máxima de 28. Em Barretos, Serrana e São Simão, os termômetros podem chegar nos 29 graus. E aí temos o destaque para chuva também nessas cidades, 9 milímetros, até mesmo 18 aqui em Barretos, 12 em Serrana e São Simão. A condição é de 10 milímetros. E atenção máxima para quando começar a chover, né, Bruna? Porque como a gente mostrou no nosso mapinha, essa chuva pode vir muito intensa e aí são aqueles transtornos comuns agora no verão, né? Pontos de alagamento, quedas de árvore também. Pessoal que está no trânsito, estaciona num local seguro para a gente não ter aí nenhum transtorno maior e mais grave, né? O Isa, no começo da semana, você vinha falando sobre a sexta-feira que estava chamando mais atenção em relação a uma chuva intensa, até queda na temperatura, né? Como é que está o cenário para amanhã? Tudo isso está super confirmado, viu, Bruna? Tanto a chuva intensa quanto a redução nas temperaturas por conta do dia mais nublado que a gente vai ter amanhã. Vou colocar Ribeirão Preto aqui na tela de exemplo. A gente percebe que a gente tem máxima de 30 graus para hoje, amanhã já vai para 24 graus a temperatura máxima. Por quê? Teremos poucas aberturas de sol. Então, a grande quantidade de nuvens, né, aquele dia mais nublado, vai dar uma segurada nos termômetros e o destaque também fica para a chuva que deve ganhar ainda mais força amanhã. Já tem condição para chuva intensa hoje, né? Mas amanhã a tendência é de que venha com ainda mais força essa água. Em Ribeirão Preto, por exemplo, condição de chuva a qualquer momento do dia, já começando no período da manhã. E por que, né, que essa chuva vai ganhar ainda mais força? É porque a gente vai ter um sistema novo que vai começar a se formar amanhã. Essa chuva, inclusive, já pode até começar na madrugada, tá? De sexta-feira. Teremos esse sistema que é um sistema de baixa pressão. Inclusive, a gente vai colocar uma arte aqui na tela, já está aparecendo para você acompanhar. E o que vai acontecer? Amanhã, dia 30, vai ser a formação desse sistema entre o litoral do estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro. Ali a gente está dando a nomenclatura de ciclone extratropical. Mas ciclone e sistema de baixa pressão é a mesma coisa, tá? Então teremos esse sisteminha de baixa pressão em formação amanhã entre o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro. Vai estar em alto mar e esse sistema de baixa pressão vai reforçar as instabilidades em toda a nossa região e até mesmo
mesmo em todo o estado de São Paulo. Por isso que a chuva vai ganhar ainda mais força na sexta-feira, porque esse sistema de alta pressão vai jogar ainda mais umidade aqui pra gente e aí teremos a chuva mais consistente. E aí observe, né, esse sistema de alta pressão, de baixa pressão, desculpa, se forma lá no litoral amanhã e ele vai se deslocando em alto mar até o fim de semana e esse sistema de baixa pressão vai dar origem a uma frente fria. Então tem muita chuva pela frente, viu, Bruna? Rapidinho, vou pedir para voltar aqui para a tela, só para a gente mostrar para você de casa os acumulados para amanhã, que é realmente muita chuva. Nossa. Olha, 45 milímetros em Ipuã, 44 para Guaíra, Ituverava com previsão de 43, Guará com 37. Olha só os termômetros, Bruna, 25, 24 graus, não deve passar disso no período da tarde. Então, é muita água pela frente, tem uma redução no calor e, inclusive, a Defesa Civil do Estado de São Paulo montou o gabinete de crise, tá, para avaliar esses altos acumulados para todo o estado de São Paulo, porque pode ser que essa chuva traga um pouco de dor de cabeça. Tá certo, Isabela, já dando recado para o pessoal de casa. Bom trabalho, obrigada. Muito obrigada, até. Intervalo agora, no próximo bloco eu tenho o EPTV nas férias. Hoje vamos conhecer o cultivo do café em uma agrofloresta. É um jeito aí diferente, bem tradicional de produzir o grão. 12h37 agora. Se lá vê o passado voltar com tudo. Você nem imagina quem tá na cidade, Alãozinho. Quem? Janete. E descobre que a maior rival de Nayane é filha de Janete. Essa é aquela tia do mal, que namorou meu pai antes de você, traiu ele e depois ela fugiu com um bandido. Sua filha veio aqui e roubou o noivo da minha filha. Hoje... Meu amor, você não acha isso nem um pouquinho estranho? Coração acelerado. Toda quinta leve mais por menos no Greek. Brasil, salame sadia bandeja 1 kg, 16,90, levando 2 unidades, 14,98 cada. Queijo frescal Polengue 400 gramas tradicional, 11,90, levando 3 unidades, 9,99 cada. Biscoito recheado Nikito 120 gramas, 2,79, levando 6 unidades, R$10. Vender barato é coisa do Greek. A EARP, na Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, você tem espaço para crescer. Associe-se. Veja convênios exclusivos. Clube Carunchão, muito mais que qualidade. Carunchão é seu parceiro de verdade. É muito mais que qualidade. Carunchão é seu parceiro de verdade. Carunchão, ai. Ivete Clarion. Ivete Clarion. 28 de novembro, em Ribeirão. Garanta seu ingresso na ingresse.com. Paulistão Atacadista, quarta e quinta vem pra Feira Paulistão. Hortifruti completo com preços de arrasar. Frutas, verduras e legumes fresquinhos no varejo e no atacado. Cebola, saco com 10 quilos, R$19,90. O quilo sai R$1,99. Tomate, R$4,85. Alho, caixa com 10 quilos, R$124,90. O quilo sai R$12,49. Ovos com 30 unidades, R$13,90. Banana nanica, caixa com 15 quilos, R$48,75. O quilo sai R$3,25. Paulistão Atacadista, o campeão da economia. Tá ouvindo? Olha, fevereiro tá aí, gente. Prepare a fantasia. E pra folia ficar completa, tem o EP na Rua, um programa ao vivo com o melhor do carnaval na nossa região. E vem sambando na programação da EPTV. Tem a grande final do reality O Verão Tá On. O Terra da Gente tem as melhores paisagens e aventuras incríveis. O bloco do Mais Caminhos te leva para ver as belezas de Leme e Espírito Santo do Pinhal, unidos do Espia Só e do EP Agro. É isso aí, Edi. Esse encontro está imperdível. Os programas partiram para Marmelópolis, Minas Gerais, para mostrar o marmelo, enquanto o EP Agro parte para Cajuru, em São Paulo. O Espia Só também conta a história de Capetinga. Fevereiro para toda a família é aqui, na EPTV. De volta para bater um papo aqui com o meu amigo Geraldo Neto, que sabe tudo das notícias do esporte. Ixi, mas tá com uma carinha que vai falar alguma coisa antes, hein? Boa tarde. Eu não vou aguentar, Bru. Ótima tarde para você. É o seguinte, tem um amigo meu, um grandíssimo amigo meu, o doutor Anielo Savarese. O nome dele é complicado, o sobrenome, mas é o cara gente boa. Ele especialista em dor, tá cuidando do Geraldinho aqui. Aí eu tava lá tratando com ele ontem, ele contou uma piadinha que ele curte também a nossa programação, assiste boa. o BDC 1.
Fica ligadinho. Aí ele contou uma piadinha muito boa que eu preciso contar pra vocês. Tava lá tratando com ele, né, cuidando da dor, ele falou: Geraldão, você sabe por que dói mais quando você tropeça numa caixa de som? Você sabe por quê? Eita, Essa é muito boa, até anotei aqui para não falar besteira. Aí eu falei: nossa, o doutor Aniello, por quê? Aí ele falou assim: por quê, Geraldão? Amplificador. É bom. Até a Isabela tá lá do outro lado, ela gostou também. Foi boa. Foi bom, Um abraço doutor. pra você, Valeu. meu amigo. Obrigado por deixar o Geraldinho em pé e obrigado pela piadinha também. Ótima tarde pra você, simpatia. Vamos lá, é quinta-feira, estamos com o pezinho na sexta-feira, o final de semana é bom, todo mundo gostou aqui no estúdio, o Marcelo aqui tá indo. Ontem rolou a estreia do Campeonato Brasileiro, primeira rodada. E dos times paulistas aí, só o São Paulo se deu bem, viu? Só deu bom pro São Paulo, começou perdendo do Flamengo. 1-0, um golaço do Flamengo, por sinal, viu? Uma jogadaça do Pedro de peito, o futebol está em dia. Aí depois o São Paulo virou, fez 2-1. E em meio a esse momento turbulento do São Paulo, né? Essa coisa complicada que está acontecendo fora de campo, o São Paulo, pelo menos na estreia do Campeonato Brasileiro, mandou bem demais, vencendo o atual campeão, o Flamengo, por 2-1. O Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro, jogo lá em Minas 2-2. O Palmeiras saiu na frente, acabou tomando a virada e depois conseguiu o empate. Já o Corinthians e o Santos, aí deu ruim para esses dois times e daqui a pouquinho no Globo Esporte a gente vai mostrar para vocês. Tem também uma reportagem do Dogão. Dogão é mau. Pois é, torcedor do Comercial, enfim, o Roberval tem o jogador que ele queria tanto, Dogão, e nós vamos mostrar para vocês. E a galera de Franca está um pouco chateada porque o Franca Basquete perdeu ontem lá em São Paulo no Super 8. Tem muita coisa para você curtir junto com o Geraldinho nesta quinta-feira aqui no nosso Globo Esporte. Um beijo, simpatias. Amanhã eu volto com uma piadinha melhor. Foi boa essa aqui, Doniela, mas amanhã vai ter uma melhor. Cuidado então com as caixas de som, tá bom? Senão amplificador. Beijo, valeu. Tchau. Quinta-feira, gente, é dia de estreia na telona e a gente vai ver o que vai rolar nos cinemas da região. Roda aí. Esse lugar já foi um depósito militar. Quer entrar aí? Não, tô de boa. Em alerta apocalipse, um fungo escapa de um laboratório secreto e pode destruir os humanos em uma epidemia global. Um único agente do Pentágono é capaz de deter. Ele se reúne com um grupo de civis que lutam pela sobrevivência. Além da ameaça biológica, enfrentam desafios internos, mas são a esperança para salvar a humanidade. Vai mutar e vai se espalhar. I don't want to be a hairdresser. I want to sing, I want to dance, I want a garden, I want a cat. I need something big, I need something new. Song Sung Blue, Um Sonho a Dois, é mais um filme que estreia esta semana nos cinemas, com Hugh Jackman e Kate Hudson, que concorre ao Oscar de melhor atriz pela atuação. É baseado na história real de um casal que monta uma banda cover de Neil Diamond. Nessa jornada musical, a dupla experimenta o sucesso, uma banda cover de Neil Diamond. Essa decisão muda a vida dos artistas e a desilusão, mas é daquelas histórias para acreditar no novo. Estamos na terceira semana do EPTV nas férias, seguimos pela Rota do Café aqui na região e hoje vamos conhecer o cultivo do grão em uma agrofloresta. Um jeito de produzir o café que começou há 15 mil anos e que ganha nos tempos atuais cada vez mais apreciadores. E tem ainda uma fazenda inteira que se dedica ao plantio orgânico em meio ao cerrado. Vamos ver. Na floresta, cada espécie encontra o melhor lugar, o tempo certo e a função. O segredo não é competir, é cooperar. Entre tantas espécies em perfeita harmonia, olha ele aqui, crescendo como a natureza gosta, em diversidade, equilíbrio, respeito. Aqui não existem aquelas fileiras solitárias. A ideia é outra. É integrar e conviver. Assim é o sistema agroflorestal. Praticada já pelos povos originários do nosso país há mais de 15 mil anos, né? A gente tem que fazer o quê? Tentar replicar os processos naturais que acontecem dentro de uma floresta. Então, quando eu preciso abrir luz para o café, eu vou fazer manejo, vou fazer poda nas árvores.
acumular mais folhas e galhos no solo, que vai alimentar a vida biológica. E aí a gente fala que a gente gira a engrenagem da vida. É um sistema onde não há a necessidade do uso do agrotóxico ou do fertilizante. O sítio do Anderson, que fica em Patrocínio Paulista, tem mais de 10 mil árvores por hectare, entre pés de cafés especiais e outras espécies. Então a gente, por exemplo, tem esses grandão lá em cima, o eucalipto, que tem uma função muito importante de ir lá embaixo buscar água para a gente e através da trama radicular e dos frutos distribuir água para todo mundo. A gente tem as leguminosas, por exemplo, a gente tem leucena, que fixa nitrogênio no solo. E por todo lado aqui você viu banana, que é o potássio. Abaixo a gente tem amora, a gente tem pitanga, por exemplo, né? Pitanga, a gente está carregando aqui, olha só, essa aqui, ó. Já pode colher? Pode. Vou experimentar para ver se... Se eu tivesse plantado só café, eu teria que esperar 6 meses para poder ter uma renda, alguma coisa, mas você acabou de colher pitanga, semana passada na feira tinha pitanga para vender, ao mesmo jeito tem banana, nas áreas mais novas a gente tem horta, então isso possibilita o agricultor sempre ter algo para vender. Por causa desse modelo diferenciado, turistas e produtores interessados em aplicar a prática têm visitado a fazenda. E, gente, quem vem aqui no sítio também tem acesso a outras atividades durante a visita, outras atividades que são oferecidas, né, Angélica? Fala pra gente um pouquinho. A gente faz diversos tipos de eventos. Então tem cafés na floresta, onde a gente abre para o pessoal vir, as famílias. Tem o Criança na Floresta, que é um movimento só para as crianças. Tem movimentos de trilhas pela região também, que é bem legal, das mulheres, enfim, grupos mistos. Fico muito feliz, até a gente até comenta que o sítio ele já não é mais só esse espaço físico, né? Ele também já acabou indo para outras áreas, então a gente fica muito feliz com isso. O casal João Vitor e Michele tem viajado o Brasil em busca desse tipo de conhecimento. No meio de uma agrofloresta a gente vai se reentendendo enquanto natureza. E acho também que é uma forma de produção de alimento viável, saudável, de verdade, assim, né? E aí a gente está também mais em busca de uma terra pra gente, assim, né? Poder plantar, poder ter nosso sistema, também continuar fazendo mais disso, né? De agrofloresta. Para terminar, o que não pode faltar nessa jornada toda? Olha, a gente sempre leva o cafezinho com a gente. É o combustível. Tá certo. Vai vir acompanhado de um cacau, então um café e um chocolate. Melhor ainda. E se vai muito bem, aproveitamos que a chuva adiou a nossa saída do sítio para experimentar esse café diferenciado. Olha a mesa que foi preparada pra gente. Experimentar agora, né? Tchim-tchim. Bom? Bom, hein? Docinho? Bom mesmo, hein? Docinho, gostoso. Seu primeiro café de floresta. De floresta. Agora eu vou pegar um pão de queijo para acompanhar. E a gente continua o nosso passeio pela Rota do Café na região da Alta Mogiana. Agora a gente veio para uma fazenda localizada na cidade de Franca. Aqui são 120 hectares de área e 500 mil de pés de café plantados. E detalhe, toda essa cafeicultura aqui é orgânica. Uma fazenda, para ser considerada produtora de café orgânico, ela tem que passar por uma certificação e uma auditoria. Te colocando muito claro isso, é você poder entender que esse pé de café nunca teve contato com agroquímico. Isso é sustentabilidade, é conservação de solo, de planta, de água. Isso aqui é uma fruta. Por si só ela é doce, por si só ela é uma fruta característica de doçura, aroma e sabor agradável. Então o orgânico aumenta, potencializa. Isso fica muito claro na xícara. Nessa fase, o café está no pós-florada, fase do enchimento dos grãos, importante para definir o potencial da safra. Para quem é apreciador de café especial e tem vontade de conhecer todo o processo do plantio, a fazenda também faz parte da Rota do Café e está aberta para visitação.
Depois de conhecer a lavoura e entender sobre a produção e colheita do café, começa o tour pela área de pós-colheita. Nós estamos nas nossas praças de terreiro. É aqui que o café sai da lavoura e vem para o pós-colheita. E o nosso diferencial são as praças de terreiro suspenso. Aqui agora uma manta faz toda a cobertura dessa estrutura. Quando a gente percebe que o tempo vai migrar para uma temperatura baixa, muito frio ou até mesmo chuva, isso é coberto. Se você medir a temperatura aqui agora e aqui, são realidades diferentes. E esse sistema de aeração permite que esse café seque de uma forma homogênea. E aqui, geralmente, a gente tem essas diferenças acontecendo. E à medida que vamos caminhando, o cenário muda. Pés de café plantados em meio ao cerrado. Ou seja, a árvore está aí nessa comunhão entre a produção e a sustentabilidade. Depois de conhecer toda a área da lavoura, partiu experiências sensoriais, que já começam no local onde as sacas ficam armazenadas. As 2 sacas foram abertas exclusivamente para esse momento, para que visualmente você comece a identificar essa diferença e no próximo passo, pegar esse café, levar até teu rosto, fechar os olhos e sentir o que cada um tem para te oferecer. Eu consegui identificar que tem uma diferença, mas não sei qual é. Um café mais leve e que te apresenta uma sensibilidade olfativa menor. E no primeiro café, muito mais aguçado e muito mais alcoólico. E para cada um tem uma indicação de como e quando servir. Harmoniza muito bem no café da manhã, aqui jamais. Vamos provar esse café? É claro que vamos! 4 variedades de cafés para a gente identificar 4 sabores e 4 aromas diferentes. Aqui você tem um café com notas sensoriais de maracujá, limão siciliano, ele está puxando para uma fruta cítrica quase seca. Aqui, um café mais brando, uma torra que de repente trouxe até um pouco mais de um amadeirado. Que aula, hein? No balcão de degustação, a Ana teve a oportunidade de provar um desses cafés. Me remeteu à minha avó. Quando eu tinha 6 anos, já faz 39 anos que ela faleceu, e me veio essa memória afetiva. Para fechar de forma charmosa e elegante esse dia de sabores e aprendizados, que tal um drip coffee? O que é essa bebida, o que o café significa para você? Significa a minha vida. É uma experiência sensacional. Depois que isso acontece na tua vida, dificilmente você consegue ficar sem. Bom, gostou? Tô especialista. Se você quiser rever essa reportagem especial do IPTV nas férias, é só clicar no G1 e também tem esse QR Code que aí você aponta a tela do seu celular e vai direto para a página. A gente vai encerrar assim o IPTV1 com a sua mensagem, né? Sempre fazendo o jornal juntos pelo nosso WhatsApp 16997000000 e a Claudiana, direto de Viradouro aqui com a gente. Boa tarde, Claudiana, falando o seguinte, lamentável a Beneficência Portuguesa estar nessa situação. Sou de Viradouro e várias pessoas daqui fazem tratamentos lá, né? Já acompanhei, inclusive, meu sogro várias vezes quando ele fazia tratamento também. Muito triste tudo isso. Você vê, né? A Claudiana lá de Viradouro comentando sobre a situação da Beneficência que fica aqui em Ribeirão Preto, porque a Beneficência atendia, né, até terça-feira, então, esses atendimentos de urgência e emergência para a região toda. E agora, depois de uma decisão da Justiça, esses atendimentos foram suspensos. E aí, ficou uma situação preocupante aqui para a saúde pública de Ribeirão Preto. Hoje, a Prefeitura anunciou uma nova unidade que vai ajudar na triagem. Vai funcionar junto a uma unidade que já existe nos Campos Elíseos, né, a URA agora, para ajudar, então, na triagem desses pacientes de urgência e emergência, e a gente segue acompanhando de perto toda essa situação. Obrigada pela sua companhia. Amanhã, sexta-feira, e te espero aqui. Boa tarde, gente. Até lá. Tchau, tchau.
Jornal da EPTV, primeira edição. Oferecimento Unaerp. Entre com Enem ou redação agendada. unaerp.br/vestibular.